Olá, hoje veremos como traçar a resposta em frequência do ganho, da função de transferência de um filtro passa-baixas. Aqui na Wikipedia está escrito filtro passa-baixo, mas deve ser um erro de tradução, filtro passa-baixas. Então, o filtro passa-baixas vai ser só o exemplo para que vocês possam implementar esse gráfico do ganho em função das frequências de qualquer filtro, desde que você já tenha a função de transferência desse filtro. Para obter a função de transferência é um pouco mais complexo. Acredito que é uma disciplina vista em sistemas lineares, em controle. Não é o foco dessa aula. Aqui você já vai ter a função de transferência pronta e implementa ela no Silab. Então, temos aqui o clássico passo abaixo mais simples, circuito RC. O capacitor se comporta como um circuito aberto para frequências muito baixas e para frequências muito altas, como um curto-circuito. Ao curto-circuitar em frequências muito altas, a tensão de saída para frequências altas é nula, e para frequências baixas é a própria tensão de entrada. Por isso, ele se caracteriza como um filtro que deixa passar apenas as baixas frequências, frequências abaixo da frequência de corte 1 sobre RC. Então, vamos dar uma olhada aqui num código que já está pronto, escrevi mais cedo. Então, igual no MATLAB, no caso, alguns alunos estão acostumados, CLC, Clear, Close. Os dados do circuito foram utilizados numa aula realizada no laboratório da Faculdade CSL de Conselheiro Lafayette, onde nós temos uma resistência de 1 kΩ, capacitor de 480 nanofarad, a frequência de corte em rádios por segundo, frequência angular é 1 sobre RC, e a frequência em hertz é a frequência angular dividido por 2π. Lá no laboratório, o pessoal implementou esse filtro numa protoboard e através de um gerador de sinal foram variando valores de frequência para obter a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Então temos aqui os dados obtidos. Por exemplo, para a frequência muito baixa de 13 Hz, aqui nós temos essa frequência em Hz. Para uma frequência baixa de 13 Hz, a tensão de saída era igual à tensão de entrada, porque esse filtro passa frequências baixas. À medida que essa frequência foi ficando muito alta, igual a 11 kHz, a tensão de saída já era praticamente nula, se comparada com a tensão de entrada. A tensão de entrada varia um pouco porque o nosso circuito gerador de sinal ele tem essa característica de variar a tensão de saída de acordo com a impedância vista pelo terminal de saída. Para traçar esse gráfico, a gente precisa determinar o domínio do gráfico, que é a frequência mínima que será apresentada e a frequência máxima. Como o eixo horizontal está em escala logarítmica, é interessante manter esses números na escala logarítmica também. No caso aqui nós temos 10 e 10.000, 100.000 e 100.000. Então, entre 10 e 100.000, que são valores próximos aos valores lidos, nós iremos traçar os gráficos. O cálculo do ganho V0 sobre VI, e é importante também lembrar que o Silab ele traça esse ganho das funções de transferência em razão em decibéis. Então a gente tem que passar o ganho calculado para decibéis. Nada mais é do que fazer 10 log do ganho. Aqui a gente começa a traçar a função de transferência em si. Então a gente define uma variável. Na literatura, essas funções de transferência são utilizadas em função de S. Nesse artigo aqui não tem a função de transferência. Então a gente escreve aqui que S é uma variável. Isso aqui simplesmente define S como uma variável. E a função de transferência do filtro passa-baixa é 1 sobre 1 mais S sobre ômega zero. Então, escrita a função de transferência, a gente cria de fato a função de transferência usando essa função cislim aqui da função de transferência. Então, esse H se transforma nesse H aqui, que é realmente a função de transferência.
Bom, para você que vai implementar uma função de transferência e comparar com dados lidos no laboratório, basta você, colocar aqui os valores lidos no laboratório, determinar bem o domínio desse gráfico e alterar aqui a função de transferência de fato que vai representar o seu filtro ou passivo ou ativo. Por fim, aqui você plota, o Scilab vai plotar a curva da resposta em frequência dessa função de transferência, vai plotar o ganho, e aqui você vai entrar com os ganhos em decibéis lidos no laboratório. Então esse exemplo foram dados aí que alunos retiraram e está aqui de preto a função de transferência, que seriam os valores ideais desse filtro, e em vermelho os pontos lidos, nada mais são do que esses pontos aqui. Ou seja, nesse gráfico aqui a gente consegue observar que realmente esse filtro simples manteve o comportamento que ele prometia de barrar altas frequências. Lembrando que esses ganhos negativos aqui são números baixíssimos, já muito próximos de zero, e podem ser considerados zero. Então, espero que tenha entendido. Eu vou manter esse programa na descrição do vídeo. E bom estudo para vocês. Boa sorte nos trabalhos aí.